RGCR TV hoje aqui mais uma vez falando a respeito de empresas, é o nosso bate-papo com empresários. Estou aqui com, mais uma vez, Wagner Saleripe e hoje também o Eduardo Mota. É isso? Isso mesmo. Prazer, Eduardo. Bom tê-lo aqui conosco. Prazer meu, obrigado pela oportunidade. E o Wagner também, que agora é o nosso sócio aqui de toda semana. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente, conversando com vocês. Tudo bem. Essa ideia inicial da gente ter aqui um espaço, né, ao empresário, para que a gente possa estar falando, trocando experiências, das dificuldades, enfim, das expectativas, e mais do que isso, valorizando também a questão empresarial. O empresário é que toma pau tudo que é lado, tá certo? É do governo, é dos funcionários, é sempre olhado como o vilão da história, não é isso? Vilão. Eduardo, vamos lá, falar um pouquinho sobre a sua empresa, sobre você. Quem que é o Eduardo Mota? Primeiro que empreender é uma loucura, né? Não tem a dúvida. Empreender é uma loucura e estamos loucos aí por fazer isso aí. Mas sou Eduardo Mota, sou proprietário da Emota Sistemas. Somos uma empresa especializada em desenvolvimento de software, tá? Desenvolvemos o software de ponto eletrônico, faz o controle de frequência, faz o cálculo de horas extras, faltas, enfim, tudo aí que o governo exige aí que se tenha o controle, né? E o controle de ponto ele pode ser, é uma exigência legal, empresas acima de 10 empregados têm que fazer esse controle, tá? E esse controle ele pode ser através de um livro ponto, um caderno que alguém vai lá e assina, pode ser o cartão, o relógio mecânico, que é bem conhecido, né? Picar cartão, o funcionário vai lá e aperta uma alavanca lá ou coloca o cartão no relógio e esse ponto é registrado, ou é um relógio eletrônico, que o funcionário ele registra com a digital e aí esse meio é conhecido como informatizado. E se é informatizado, ele precisa de um software. E é isso que nós fazemos. Fazemos o software que faz todo esse controle aí a respeito do ponto. E como que é? Você instala um computador no cliente com seu software, é isso? Não, nosso software está na nuvem, né? Pode ser acessado de qualquer lugar, né? Então, se você tiver qualquer aparelho conectado à internet, um celular, um tablet, propriamente um notebook, um computador, você consegue acessar o sistema, tá? E nesse sistema estão todas as informações dos funcionários, dos horários e tudo mais que se refere a esse assunto, né? E aí a pessoa faz a gestão do ponto. O que é a gestão do ponto? A gestão do ponto é o funcionário, quando ele falta, o sistema nosso aponta uma chamada inconsistência. Ou seja, é um alerta dizendo, ó, algo que não era esperado aconteceu. Então o funcionário também ele pode esquecer de marcar o ponto, pode ter feito hora extra e tem que sinalizar o motivo daquela hora extra, né? Então isso que é assim que funciona o nosso sistema. Ele está na nuvem, pode ser acessado de qualquer lugar, né? E os funcionários também, eles podem marcar o ponto através de um relógio fisicamente colocado na própria empresa ou através de um acesso via celular e até por WhatsApp nós estamos implantando um registro de ponto. Ou seja, o mais importante, que são as informações, elas estão bem guardadas na nuvem, né? Isso traz mais segurança, né, para o cliente, porque quebrou o celular, quebrou o computador, ele acessa remotamente lá e vai estar todas as informações ali, não é isso? Tá tudo guardado, tudo seguro, principalmente com o advento da LGPD, né, que traz uma responsabilidade maior para as empresas no quesito de guarda das informações, né? Então, para a empresa montar uma estrutura de segurança é muito caro, né? Então, tudo isso é muito caro. Então, é necessário softwares de segurança, ter profissionais que fazem essa configuração, esse cuidado todo aí em seus servidores, para que os dados não vazem. Então, é muito caro para a empresa manter os dados na própria empresa. Então, o caminho natural é que ela delegue isso, né? E o nosso software está na nuvem, está nos servidores totalmente protegidos,
contra qualquer tipo de invasão. Todas as recomendações de segurança estão lá. Então, para a empresa fica muito mais barato e muito mais seguro, né? Porque deixa com quem entende para fazer essa segurança. E ela cuida do que ela faz de melhor. O Eduardo, por exemplo, uma empresa, você falou acima de 10 funcionários, você tem que ter a questão do ponto, é isso? Sim. Agora, uma empresa com, vamos lá, 15 funcionários, uma com 100 funcionários, a diferença de preço é muito alta. Por exemplo, eu tenho uma empresa com 15 funcionários, isso para mim seria oneroso fazer um software? Existe uma diferença de preço de acordo com a quantidade de funcionários, né? Tá. Mas assim, nós temos clientes, desde clientes que têm poucos funcionários, 5, 6 funcionários, até grandes empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece aqui na região, o Quintal Lanches, é nosso cliente. Tá. Nosso cliente usa a nossa solução, assim como o Supermercado Paraná, que tem ali centenas de funcionários, ou até uma outra rede grande que nós temos como cliente é o Supermercado União, né? Então, nosso sistema é bem democrático. Tá. Temos desde clientes que têm poucos funcionários até muitos, e essa diferença de preço não é tão grande entre um e outro, né? Então, a nossa solução aí começa de um valor baixo, se tem poucos funcionários, e vai aumentando, mas esse aumento não é exponencial. Entendi. De preço. E como é que é feito? Só para que a gente possa entender e para quem está nos assistindo também. Isso ele tem um custo mensal, como é que é diluído isso, o Eduardo? Ou você compra um pacote, compra um programa, como é que funciona? O nosso sistema é vendido na modalidade SaaS, né? Tá. Software as Service, né? Software como serviço, né? Então, hoje em dia, não se paga uma implantação do sistema, Tá. porque não é necessário colocar nada no seu computador lá na empresa para começar a usar. Então, você paga o quê? Uma assinatura, né? E essa assinatura, ela envolve o quê? Envolve os dados que vão ficar armazenados no nosso servidor, então envolve a guarda desses dados, tá? Toda a segurança e tudo mais, e também o suporte e a própria inteligência que está no software ali, com as melhorias que são aplicadas ali diariamente, né? Então, basicamente o cliente paga um valor de treinamento e uma mensalidade. Tá. Não foge disso, né? E é compatível, e é viável para todo mundo. É democrático. É democrático. Todo mundo, hoje em dia está em pauta a democracia, né? Nosso software está nessa onda também. Então ele é bem democrático nisso aí. Em pequenas empresas tem acesso a essa solução, assim como grandes empresas também o nosso software ele atende todas as demandas aí que são necessárias. Empresa sua localizada em Nova Odessa. Sim, estamos em Nova Odessa aí há 19 anos. E você fundou a empresa, como é que... Você já vem, né, de uma multinacional, é isso? Minha história é a seguinte. Eu comecei a trabalhar com software desde bem novo, com 15 anos eu comecei a trabalhar. O meu irmão tinha uma empresa de desenvolvimento de sistemas e eu trabalhava com ele. Tá? Então, desde os 15 anos, hoje em dia é legal, né? Hoje em dia não pode, né? Pode sim. Comecei com 15 anos, claro que tem as condições aí que realmente pessoas que são exploradas aí menores de idade, né? Mas tem situações aí que eu acho que é válido a pessoa começar cedo. Então, no meu caso, eu comecei aí com 15 anos, trabalhei na empresa dele até os 21 anos. Com 21 anos eu fui aprovado num processo de seleção, uma multinacional ali em São Paulo, uma multinacional brasileira, e eu trabalhei nessa empresa 2 anos, e aí em 2002 eu resolvi voltar aqui para Nova Odessa, montei o meu negócio, isso em 2002, com 23 anos, e estou aí desde então. Ou seja, você não recebeu nada pronto, você começou a empreender do começo, não é isso? Quando foi para tomar a decisão de montar a empresa, né, obviamente eu conversei com meus pais, né, e a minha mãe só falou o seguinte: te dou um prato de comida e um lugar para dormir, e um lugarzinho na garagem aí para você colocar seu computador, né? O resto é com você,
Mas acho que a função dos pais é essa. A função dos pais é dar a condição básica, né? Não deixar faltar o básico e o resto a gente se vira, né? Exatamente. Muito bem, é o nosso bate-papo aqui empresarial de hoje. Eu vou dar um pequeno intervalo aí e já volto. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. De volta aqui com o nosso enfoque hoje empresarial. Estou aqui com o Wagner Seneripe, estou com o Eduardo Mota. E vamos aí trocando essas experiências, né? O Wagner já esteve recentemente aqui e fazer cápsula de café, vamos criar uma marca de café. É isso. A bebida preferida do brasileiro. Preferida. Café gourmet agora, está em voga. Vamos ver se a gente começa aí, né? Uma produção de café gourmet. Vamos lá, Eduardo, nós ainda estamos vivendo um período meio conturbado de pandemia, né? Como é que foi para o seu negócio a questão desses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia? Afetou muito? Bom, o começo, quando aconteceu, né, realmente é uma coisa que assusta, né? Assustou bastante. O pessoal não sabia o que ia acontecer, né? Então nós tivemos aí vários cancelamentos. Também tivemos clientes querendo negociar os valores de mensalidade. Fomos solícitos em tudo que deu para a gente fazer, né? Dadas as condições aí tudo que estava acontecendo. Uma medida que fizemos de cara é os reajustes de contrato, nós paramos, né? Não tinha como reajustar nenhum contrato, então essa foi uma das medidas que nós tivemos. Mas tivemos sim algum cancelamento. O meu pessoal, a gente trabalhou em home office por vários meses, né? Por ser uma empresa de sistema, a gente já estava preparado para isso. Foi só chegar o meu pessoal e falar: amanhã vocês têm que trabalhar na casa de vocês. E aí ficou só eu indo para o escritório ali para fazer algum cuidado, alguma manutenção ali no próprio escritório. O resto dos funcionários, colaboradores, todos trabalharam de casa, né? Mas aí passado algumas semanas, né, do pico, né, março, abril, maio, aquele período complicado, as empresas começaram a voltar, né? Então empresas que tinham cancelado começaram a voltar com a gente e teve uma boa demanda de empresas que precisaram modernizar o registro de ponto. Então, quem controlava manualmente precisou ter um controle melhor porque o funcionário estava em casa. Então, precisava ter esse tipo de coisa. Então, teve o lado ruim, né? Teve o lado profissionalmente falando, né? Teve o lado ruim profissionalmente falando e teve o lado que foi bom profissionalmente aí. E aos poucos aí a coisa está se
caminhando aí para a estabilização. E qual que é a sua expectativa daqui para frente? Eu tinha grande expectativa com relação a, por exemplo, a reforma tributária, para isso dar uma alavancada aí, porque apesar de não fazer muita diferença pro meu negócio em si, porque a reforma é mais para indústrias e tudo mais, né? Mas o fato de ter essa reforma poderia fomentar a empresas a prosperarem, a crescerem, a estarem abrindo, né? Então eu tinha grande expectativa, mas que eu já não vislumbro isso aí a curto prazo. Acho que é um projeto aí de longo prazo aí para acontecer, né? E sobre a economia em si, aos poucos aí o pessoal vai se adequando com a tudo que a Covid trouxe aí para ter os cuidados aí, todo mundo vai se adequando a isso e acho que a coisa vai voltar, vai continuar crescendo aí do jeito que está crescendo nesses últimos meses. Você comentou sobre marcar o ponto para quem está trabalhando em casa, em home office. Foram criadas algumas leis, né, para facilitar o trabalho em home office, e isso pode ser uma vantagem para você também, né? Eu acho que é uma vantagem para todo mundo, né? Uma flexibilização nesse sentido, né? Você poder trabalhar em casa. Então, hoje em dia, está sendo muito mais aceito uma reunião remota, né? Faz uma reunião pelo Meet, né? Pelo Zoom, né? Então, isso está sendo muito mais aceito. A mesma coisa é o quê? O funcionário. Então, a minha recomendação do meu pessoal lá é o seguinte: tem algum sintoma de gripe? Não vai. Quer trabalhar? Trabalha de casa. Então, se montou uma estrutura nesse sentido. Então, acho que essa flexibilização do funcionário poder trabalhar em casa em algumas situações, ou eventualmente trabalhar de casa, né? Então, na Emota, a gente tem também alguns funcionários que 2 vezes por semana, 3 vezes trabalham de casa, né? Então, a gente está começando a aplicar isso cada vez mais. E a legislação ajudou muito nesse sentido, porque antigamente poderia ser um pouco complicado esse tipo de coisa. E agora ficou um pouco mais simples aplicar essas medidas. Ou seja, você está conseguindo se reinventar, né? Se adaptar à situação. Que a gente podia pensar assim: puxa, o empresário não vai ter mais aquele funcionário trabalhando ali, então pode ser um cliente a menos. Mas não, ele vai estar trabalhando na casa dele e pode também ocorrer de ele contratar outras pessoas em home office, né, que de repente use o ponto eletrônico. Então, o que eu quero dizer é que você está conseguindo se adaptar à situação, né? Sim, a gente ou se adapta ou morre, né? Exatamente. Essa é a lei do mercado, né? É a lei do mercado, ou se adapta ou morre, né? Agora, então, é uma tendência, né? E o home office realmente ele ganhou uma proporção até inesperada. Grandes escritórios aí de advocacia hoje operam no sistema home office. E não tem a necessidade de você estar presencial. Né? Sim. Então, vamos ver isso. Lógico que isso tem uma determinada validade, né? A hora que acabar toda essa pandemia, eu acho que a tendência é de voltar ao normal, ou então efetivar de vez a questão do home office. Tem gente que está gostando de ficar em casa trabalhando. Eu tive 4 funcionários que não quiseram voltar. Paciência, né? Paciência. Desde que faça, né, o serviço dele, eu acho que nada impede. Aliás, já no passado, já há muito tempo, o Bill Gates, né, as empresas, é isso? Microsoft? Ele já fazia isso, né? O pessoal não tinha horário para ir, não tinha horário para trabalho. Mas porque é nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi um pouco mais liberal. Sim. Nesse sentido. Não tinha essa coisa, né, de ficar em cima do funcionário. Se a gente analisar, não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas eu acredito que é importante o trabalho também lado a lado. É uma coisa que não pode se perder. Principalmente na minha área, que é de desenvolvimento de software, né? Então, ela depende muito da criatividade. Então, assim, tem dia
que nós estamos aí com toda a motivação aí para trabalhar para que tudo dá certo. É igual jogador de futebol. Tem dia que ele chuta, todo chute que ele dá é gol. Tem dia que o cara perde gol embaixo, né? Então o desenvolvimento também tem um pouco disso. É necessário uma certa criatividade e inspiração. E é muito importante você ter um colega do lado para, se você está naquele dia que está enroscado em uma situação, você chama alguém do lado e fala assim, dá uma olhada nisso aqui para mim. Apesar de ser possível fazer isso remotamente, mas é importante ter aquela energia que você tem do lado da outra pessoa para tirar a dúvida. Então assim, home office tem um lado bom, mas eu não confio no home office definitivo. Empresas funcionarem 100% nesse sentido, pelo menos na minha área não. Mas eu acredito que é possível que vários dias isso possa acontecer com revezamento de equipe, inclusive. Os cursos online, por exemplo, funcionam bem. Mas por quê? Porque é uma pessoa falando, um palestrante, e centenas ouvindo. Mas uma reunião com todos ali junto, tentando interagir, não dá para fazer. Porque é apenas um falando. Você tocou numa coisa, e muitas escolas que ficaram esse período todo online, aulas online, muitos professores não tiveram com capacidade de dar uma aula online. Se atrapalharam todos, né? Exige uma reinvenção, né? Também é necessário. Também, sabe, não, vamos fazer tudo online, aí não funcionou. É necessário uma preparação, né? Para tudo na vida você tem que ter uma preparação. Então, mas não teve tempo para isso. Né? Foi muito rápido. Muito bem, mais um intervalo e já volto. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. Pediatria, neuropediatria, comportamental, homeopatia, atendimento com hora marcada, particular e convênios. Telefone 3466-5987. Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último bloco, aqui pela GCR TV, hoje Papo Empresarial. Estou aqui com o Eduardo Mota e também o Wagner Seneripe, onde a gente tem aí esse encontro aí para discutir as coisas das empresas, né? Abrindo um espaço empresarial que eu acho importante. Isso a gente falava lá em off, né? O empresário hoje ele toma bordoado todo ano, isso, né? Acontece isso com você também? Isso acontece com todo empresário, né? Toma paulada realmente de todo lado, né? E o problema é a criação, né? Acho que somos criados aqui. Qual é o sonho dos nossos pais? O sonho dos nossos pais é que
a gente estude, passe no concurso público e vire funcionário público. Essa é a verdade e não há nada de errado nisso, né? Mas a criação, acho que de todo mundo é isso, é que você estude, passe no concurso, seja funcionário público e ali fica até se aposentar. E aí tem os loucos que vão empreender. É verdade. Eu lembro isso, eu sou mais velho que vocês, na minha época de ginásio, coisa parecida, eu tinha dois sonhos de pai, era meu filho médico, ou então funcionário do Banco do Brasil. É o que tinha na época, né? Então ele tinha o maior salário, né, e as garantias de um trabalho que você podia crescer. Mas hoje a realidade é outra, né? Você tem que correr atrás do prejuízo. Como todo mundo quer, né? É difícil conseguir essas coisas, né? Então, Sem dúvida. Mas sua empresa hoje tem quantos funcionários, vai? atualmente estamos com 15 funcionários. Antes da pandemia tínhamos 12. Então, estamos aumentando o nosso quadro em 20%. É a empresa sua? Hoje eu tenho 2 funcionários. Aí. 2? Minha empresa, ela não é produção, ela é desenvolvimento. Ah, legal. Então, o cliente me manda a embalagem e eu desenvolvo uma seladora específica para aquela embalagem. Então, geralmente ele vai usar 2, 3 máquinas, né? Então, não tem uma linha de produção, mas é uma linha de desenvolvimento. Então, sou eu no desenvolvimento, um mecânico e uma funcionária na parte de eletrônica. Você tem várias máquinas, né? Como é que é? Tem vários modelos para várias embalagens. Cada embalagem é um tipo de máquina, é isso? Exatamente. Porque tem embalagens que são pequenininhas, né? E tem outros que são potes grandes. E muitas vezes a embalagem ela não é preparada para selo, né? Quem fabricou não preparou para selo. Então eu tenho que adaptar a máquina, né, a selagem exatamente para aquele bico, para aquele pote. Então é puro desenvolvimento. Isso aí, então não usa nem software nada, né? Ela não vai vender para ele. Olha, tem que usar o software administrativo para controlar quanto está ganhando, né? Com certeza. Quanto está ganhando, quanto está pagando, Aí Mas que é de o nota. Hoje em dia não tem como uma empresa ficar sem software, porque a emissão de nota é eletrônica. Sim. Então não tem como fugir do software. Não tem que ter um controle bem preciso, financeiro, né, de nota, de estoque. Eu até acredito que existe aquele índice do Sebrae, né, que 25% das empresas fecham até o segundo ano, né, aqui no Brasil, né? E eu descobri que nos Estados Unidos é 30%. Nos Estados Unidos é maior, né? 30 anos? 30%. 30%. 30%. Então, assim, fecham mais empresas. É mais fácil você abrir fechar uma empresa nos Estados Unidos até 2 anos do que aqui no Brasil. No Brasil se fecha menos, né? O problema é que o Acho empresário... que é pela burocracia também, né? Pra você fechar uma empresa aqui é um negócio burocrático. Mas a bem Você diferença, acaba bem abandonando lembrado. a empresa, né? Bem lembrado. a diferença é que aqui quando você quebra, nunca mais você levanta seu CPF. É difícil. Lá ter oportunidade de nos começar Estados Unidos, de novo. Não, você quebra e abre uma outra empresa. É porque lá é mais barato. É mais barato fechar. Você contrata os funcionários por contrato. Então a rescisão é muito mais simples, é o que está no contrato. Aqui, para você fechar uma empresa, é um parto. É muito caro. Para abrir também, não é? 1000 documentos e taxa de salário. Acho que para abrir não está tão caro. Não, mas... Não, abrir você abre online, na verdade. Fechar que é complicado. Fechar que é complicado. E acho que a grande vantagem lá nos Estados Unidos é não ter a burocracia que nós temos aqui. Lá é bem mais simples. Né? Muito mais simples. Lá eles tributam pessoa física. Sim. Eles não tributam pessoa jurídica. Então a empresa ela gira mais fácil. Exatamente, porque você tem essa condição. Coisa que aqui não, aqui é muito complicado. E outra coisa que favorece lá você ter uma empresa, que é lá um ICM, é um imposto só que você cobra. Não sou um conhecedor tributário do que acontece lá, mas pelo bem que eu mais sei é bem enxuto, mais simples. bem mais Muito mais, né, do que aqui. Na Aqui Flórida. cada produto é um imposto, é isso aqui. Então, no fim, você vive de pagar imposto. Na Flórida, por exemplo, não existe CLT.
E aí a gente pensa, puxa, então os funcionários saem perdendo? Não, pelo contrário. Todos têm que trabalhar como um empreendedor, né? É vantagem isso? É claro, porque ao invés de ele ficar recebendo vários benefícios, ele recebe em dinheiro e ele trata da maneira que ele quiser, né? E na hora que ele quer romper um vínculo, ele pode, é muito mais simples de ele romper do que ter que cumprir todas aquelas regras de uma CLT. É tudo mais rápido, né, e com menos custo. Você imagina implantar isso aqui? O que acontece, a CLT ela é feita para o funcionário realmente que... Ela foi feita para o funcionário realmente que precisa de uma ajuda, que não tem condições aí, não tem conhecimento, não tem condições aí, tem que ser protegido. O problema é que a CLT se estende a todos os outros que teoricamente não precisariam dela. E nem gostariam, mas tem que seguir. Então, assim, eu acredito que a CLT é muito importante para alguns setores, um setor de produção, que tem aquele funcionário que não tem muito estudo, ele realmente precisa ser protegido. Agora, alguns funcionários, como um desenvolvedor, um programador, falando do meu ramo, que realmente tem um conhecimento maior, tem uma facilidade maior, ele pode sair de uma empresa e começar na outra. Então, ele precisa dessa agilidade e muitas vezes ele não tem, porque ele tem que seguir esse quadro da CLT, que tem aí todos os requisitos aí que ela exige. Então, a CLT é muito importante para alguns ramos, e em outros ramos, acredito eu, que ela prejudica. Muitas vezes o empresário ele quer contratar, ele precisa, mas a CLT ela acaba atrapalhando. Sim, e o custo, né, de você manter o registro de um funcionário é o dobro. É o dobro. Dizer, Bom, isso na verdade... Sem contar, né, os sindicatos. Assim. Tem mais um monte de coisa ali lá. É Brasil. A questão do custo, na verdade, o empresário é o que eu ofereço para os meus funcionários. Você quer o benefício ou você quer em dinheiro? Então, quando a CLT manda dar o benefício, eu não discuto, mas às vezes eles falam, não, você me dá, aumenta um pouco no salário e eu almoço em casa, por exemplo. É uma alternativa, né? Mas tem muita coisa para ser discutida nessa questão. Eduardo, quero agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço. Deixar lá um contato, quem quiser os seus serviços, né, conhecer a empresa Emota. Como é que faz? Só procurar no Google Emota Sistemas. Emota com 2 T's. Ou através do nosso site emota com 2 T's.com.br. Vai ter todas as informações possíveis e imaginárias. Meu caro Wagner, obrigado aí pela visita mais uma vez. eu que agradeço a oportunidade. E vamos nessa, né? Ficando por aqui com o nosso espaço empresarial. Semana que vem a gente está de